Olá, meus queridos alunos, vamos para mais uma semana, mais uma quinzena aí de aula pelo Teams. Estamos na luta, não está fácil para ninguém, né, mas vamos conseguir passar por tudo isso. Logo, logo estaremos juntos na escola. Não foi fácil, né? Estávamos nos adaptando ao Teams, estamos gostando, né? Mas é muito difícil trabalhar em casa. Para vocês também está sendo muito difícil assistir a aula em casa, né? O foco é diferente, tudo muda, mas nós estamos conseguindo. Vocês estão de parabéns. Tivemos uma porcentagem bem alta aí de notas, né? A gente está conseguindo fazer o que a gente consegue aí pelo Teams, mas tudo vai dar certo, acredito que tudo vai ficar bem, isso vai ficar marcado na nossa história esse tempo aí, tá bom? Então vamos lá para a aula. Semana passada nós falamos um pouco sobre o iluminismo, né? Alguns alunos elogiaram aí, eu fiz um texto interativo, é um PDF interativo, então tinha um texto e aí alguns links ali sobre o período do iluminismo, né? Ele vai ser forte ali na Europa, principalmente na França, com o fim do poder, né? O desejo, a briga ali sobre o poder da igreja, né, do clero, e o poder, então, dos reis absolutistas, da nobreza, né, e também do monarca. Então, isso vai ser questionado, todo o poder, o domínio sobre os impostos. A Inglaterra vai ser muito esperta, né, a gente vai falar um pouco sobre isso, ela foi muito esperta, rapidamente ali, ela já deu, então, já dividiu o poder, o monarca foi muito esperto, já dividiu o poder, que nasceu, então, a Revolução Inglesa, ou que a gente chama de Revolução Puritana, né? Ou Revolução Gloriosa, mataram muita gente, né? Mas foi bem diferente da Revolução Francesa e de outras revoluções. O rei foi muito esperto, já dividiu rapidamente, isso ainda no século XVII para o XVIII, então foi bem rápido. Os outros estados não, né? Os outros reis absolutistas não vão aceitar fácil assim essa divisão do poder. E aí entra a revolução mais famosa que nós temos, a revolução então no século XVIII, a Revolução Francesa. Ela é tão forte, ela é tão importante esse período, que até hoje marca tanto o iluminismo, tanto a revolução. É tão interessante que quase 90% dos protestos, revoluções políticas, sociais e econômicas do mundo todo tem base ainda da Revolução Francesa no Iluminismo. Nós temos a Primavera Árabe, que está acontecendo ainda, nesse momento ainda existe a Primavera Árabe, onde jovens e o povo de alguns estados entre África e Ásia estão tentando derrubar seus ditadores que estão há 20, 30 anos no governo, e muitos deles estão usando base do Iluminismo, né? Ou seja, gerando conhecimento, como foi falado lá pela aula que vocês assistiram, pela aula interativa, para o povo, para que o povo então resolvesse acordar e perceber que o poder da religião não era um poder dado por Deus, então precisava ser derrubado, e ao mesmo tempo também o poder da monarquia precisava ser derrubado, o rei não tinha parte nenhuma com Deus, né? E estava explorando o povo. Então, rapidamente ali o rei foi muito esperto da Inglaterra, mas na França vai ser muito mais grave. Na França vai demorar para esse processo. Por isso o iluminismo vai ser bem forte aqui, né? O iluminismo é uma crítica radical à igreja e ao governo monárquico absoluto, né? Que a gente chama de antigo regime, né? Vocês vão ver no vestibular como antigo regime. Então, aqui vai ser diferente. Então, aqui é a primeira vez que o povo está à frente de uma revolução. Ah, professor, que legal, o povo conseguiu? Conseguiu, a revolução foi feita, ela marca. Mas quem acaba no poder é a burguesia. Então, outra questão ainda que tem que ser discutido, e ainda é discutido ainda até os dias atuais, que a gente vai fazer um link aí, beleza? Então, Revolução Francesa aí no século XVIII, né? Então, o que levou a essa revolução? Como estava a Europa e como estava? Então, a França nesse período. Reis absolutistas dominando, o feudalismo tinha acabado, tinha formado os reinos, esses senhores feudais se tornaram reis poderosos, chamados absolutistas, a Igreja Católica lado a lado com eles no poder, vem a Idade Moderna, então, reduzindo esse poder da Igreja, vem o protestantismo diminuindo mais ainda e lutando por outros desejos políticos, econômicos e religiosos, a Bíblia começa a ficar livre, então a Europa começa a mudar aí nessa concepção. A Inglaterra faz a revolução rapidinho, mas ainda tem muitos problemas sociais, políticos, econômicos ainda na Europa. E ainda a igreja ela tinha o poder. E a gente vai colocar a igreja como um termo técnico chamado clero, né? A gente está falando de todo o poder, da hierarquia da igreja ali é o poder. Então o clero ainda havia muito poder. E na França, ainda que eles não vão romper com a igreja católica, ainda vai ter um poder imenso nesse período, tá? Mesmo com as ideias calvinistas do protestantismo, mas ainda vai ser forte ainda nesse período. Então, crise financeira, lembrando que nesse mesmo período está acontecendo a Revolução Industrial, que é a nossa próxima aula na outra semana, na semana que vem, é a Revolução Industrial,
tal. E aqui ainda está totalmente agrário ainda, né? É engraçado que a gente fica falando, nossa, a França ainda estava agrário, e o Brasil, então, vai até o século XX, né, praticamente agrário. Então, a Revolução Industrial foi muito lenta na França, havia, principalmente pelo Napoleão, houve desenvolvimento, mas muito pouco, né? Então, aqui vai ser ainda a crise financeira, muita servidão, muita exploração do povo, né? E ainda a França resolveu apoiar ainda, lutar aqui, apoiar os Estados Unidos, né, que eram as 13 colônias, que a gente vai ver isso ainda, resolveu apoiar contra a Inglaterra pedindo sua independência. A França apoia as 13 colônias, vai ter um atrito muito grande, que é chamado de Guerra de 7 anos aqui, vai ser muito forte também nesse período aí, e acaba vencendo, as 13 colônias vencem, tem independência, mas a França vai sair prejudicadíssima também, tanto financeira quanto também das guerras, nesse processo aí da Guerra de 7 anos aí, ajudando os Estados Unidos na sua independência. A sociedade estava dividida, como toda a Europa, uma divisão totalmente desigual. Então vamos pensar aí na França nesse período, a desigualdade era absurda. Então foi dividido em 3 estados. Professor, por que estado? É a mesma coisa que classes hoje. Né? Hoje nós estamos divididos em classes, né? Por motivo do fortalecimento do capitalismo, e naquele período chamava Estado, não é Estado de sociedade, política, leis e tal. Não, a gente está falando de Estado, essa palavra Estado aqui tá dizendo que são a divisão de classes, tá bom? Então, o primeiro estado, monarquia e os nobres, todos poderosos, com privilégios. Então, a monarquia absolutista, os nobres, que eram os parentes do rei, estavam ali com todo o poder. Segundo estado, o clero, né, como eu acabei de falar agora, estrutura o poder da igreja, o alto clero mesmo, poderoso, totalmente também livre de impostos. Então, a monarquia não pagava impostos, o rei, né? Os parentes dele, que eram os nobres, não pagavam os impostos. E, claro, também a igreja não pagava os impostos. Então, para quem que vai sobrar esse monte de impostos aí? Né? Como vocês já viram comigo lá, desde o período do feudalismo, aquele monte de impostos, né? Quem vai assumir é o terceiro estado. E quem está no terceiro estado? O povão, os servos, os camponeses, o povo ali no centro das grandes cidades, então, francesa e também europeia. E a burguesia, quem são os burgueses, professor? Nós já falamos sobre eles, né? Então, na Idade Moderna surge a burguesia, eram comerciantes poderosos. Eles não tinham a tradição nobre, mas tinham o comércio ali, com o poder do comércio, e compraram muito conhecimento, né? Não chegaram a se transformar no nobre, porque não tinha a tradição que os nobres tinham, mas tinham muito poder financeiro e vão bater de frente. Então, eu vou bater de frente. Agora, vamos pensar, pessoal, quem é a minoria numa população? Os mais ricos ou os mais pobres? Claro que os mais ricos, a maioria muito pobre e uma minoria dominadora rica. E essa burguesia, eles eram muito, muito ricos, mas ainda não tinham poder de Estado, um poder político. E eles precisavam aumentar esse poder político, né? Então, mas eles eram uma minoria. Vai juntar com quem? Com o povo. Então vai tentar juntar com o povo. É aí que vem as ideias iluministas espalhando como a enciclopédia, ensinando para o povo sobre o poder religioso, né, o domínio dos reis, o domínio do clero, o domínio do papa, né, o domínio da igreja sobre o povo. Quem é contra Deus é contra a igreja, quem é contra a igreja é contra Deus. As pessoas tinham medo, né, de cometer erros e pecados ali, sendo que estavam sendo explorados e praticamente explorado e sendo sugando até o osso da população, né? Então, a burguesia ela vem, investe ali no iluminismo, tanto que boa parte dos iluministas eram burgueses, né? Então agora começa a fortalecer, o povo começa a entender que não é bem assim. E aí qual que é a ideia? Vamos unir. Aí agora nós somos a maioria, então a maioria pode então gerar uma revolução. Então começa aí a ideia da revolução. Então nós vamos dividir em algumas partes aí a Revolução Francesa. Então na primeira fase aí, né, quando o povo começa a bater de frente e querer a diminuição dos impostos, querer lutar contra a quantidade de impostos que tinha e do sofrimento, e principalmente com a ideia do clero e a nobreza não pagar os impostos, né? Então aí, a 9 de julho de 1789 começa esse processo. O rei Luís XVI foi muito esperto, ele então resolve reunir a Assembleia, né, Constituinte dos Notáveis, né? Então ele vai lá junto um monte de notáveis. Quem eram os notáveis? Era o alto clero, havia também gente da alta burguesia, né? Foi escolhido pelo rei, o rei escolheu essas pessoas. Então vamos fazer a Assembleia, já que vocês não querem mais a monarquia absolutista, não quer que eu tenha todo o poder, eu sou a própria Constituição, eu sou o dono do poder, eu sou o próprio Estado, né? Então vamos dividir aí. Então já não foi a primeira vez que tinha acontecido, no século XVII
metade dos 17 já tinha reunido esse conselho dos notáveis, só que, claro, não vai dar certo. Os notáveis faziam parte do domínio do rei, porque o próprio rei escolhia. Então agora vai bater de frente, o povo então sai dessa assembleia, alguns notáveis também já não estavam afim desse domínio e controle do clero e da nobreza do rei absolutistas. Então acaba nascendo a Assembleia Constituinte, um povão, então junto com a burguesia, acaba criando sua própria Assembleia ali, discutindo, que aí vem o período então da Assembleia Legislativa, né? Então agora o terceiro estado vai se reunir, e aí a partir então aí de 1789, eles vão derrubar a Bastilha, que era um presídio onde o rei prendia os revoltosos políticos, né? Então todo mundo era preso. É uma ilha, existe até hoje a Bastilha, a região da Bastilha já não é mais um presídio na França, é um lugar histórico. Então lá reunia todos, o povo atravessa nessa Assembleia Constituinte, agora a Assembleia Legislativa feita pelo povo, atravessa, vai lá e domina e quebra os muros da Bastilha, os portões, e solta todos os presos políticos, onde vai começar a formar um poder político ali e algumas divisões como girondinos e jacobinos, que já já a gente vai falar sobre isso. Então a segunda fase, segundo período é esse, é a Assembleia Legislativa, já então criando aí as primeiras leis agora sem a autoridade do rei, que nasce então a criação e a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Olha que bonitinho, né? Declaração dos direitos do homem e do cidadão. Opa! Se está falando do homem e do cidadão, tem alguma coisa errada aí. Está separando, continua dividindo. Então o cidadão, o servo, o camponês vai ter um tipo de direito, e o nobre, o clero, né, o rei absoluto vai ter outro direito. Então ainda é questionável essa declaração dos direitos do homem e do cidadão. Já na terceira fase, então, aqui vem a Convenção Nacional, que aí então fortemente vem a Convenção Nacional. Durante esse período tem a Assembleia, devemos destacar aqui que houve a tentativa da reação por parte do rei Luís XVI, ele tentou dominar, mas não teve jeito. Os girondinos acabam assumindo o poder, que a gente já vai falar sobre os girondinos. Os girondinos tinham um poder moderado, mas os jacobinos não vão aceitar esse poder moderado, acaba derrubando os girondinos, então acaba ficando com poder. Só que vai gerar uma guerra civil total dentro, né? Então não vai ser fácil ali para Robespierre, Danton, Marat e outros administrar. Então vai ter um atrito muito grande aí, né? E acaba ficando, o Danton acaba ficando no poder. Robespierre acaba assumindo o poder, vai ser um poder do terror. Olha que interessante, ele assume o poder, só que vai ser terror, todo mundo que é contra ele vai matar. Então aquela ideia de que ele estava ao lado do povo, né, agora a burguesia assume o poder e da forma radical, que eram os jacobinos, e ele vai matar muita gente, até ele, então a guerra civil estava então um caos, todo mundo contra todo mundo, derruba o poder da igreja, expulsa a igreja de alguns terrenos, a burguesia, a baixa burguesia e parte dos servos acabou dominando algumas terras do clero, o clero é expulso de lá, mas a guerra civil estava instaurada na França, estava o caos e a fome aumentando. Então agora a ideia era derrubar Robespierre do poder. E aí então vamos derrubar o Robespierre. Ele acaba saindo do poder, ele acaba também sendo guilhotinado, como todo mundo vai morrer guilhotinado, desde o rei até o Robespierre, todo mundo vai passar aí pela guilhotina, de uma forma justa e injusta, né? Desigual ou igual aí, nesse caos que vai ser essa revolução, mas a revolução foi feita aí pelos jacobinos. E aí então, e agora? Quem é que vai assumir o poder? Quem é que vai assumir o poder francês aí, né? Vocês estão vendo que eu estou dando uma resumida, depois eu dou uma melhorada na explicação para vocês lá pelo Teams. Agora, quem que vai ficar no poder? Então, precisava resolver. Geralmente, como está uma guerra civil, quem é que assume o poder? Quando todo mundo entende o que é uma guerra civil é o povo guerreando contra o próprio povo, né? Então estava o caos na França. Quem é que vai assumir? Então eles decidiram criar uma forma de diretório, onde os três poderiam estar governando. Então poderia ter gente do primeiro estado, segundo estado e do terceiro estado governando. Então esse período vai de 1795 a 99, né? Então já é a parte total da Revolução Francesa, já tinha acabado a Revolução, e agora coloca o diretório, ou seja, três pessoas vão assumir o poder aí nesse período aí, criando agora um poder. O Luís XVI acaba sendo fugitivo, mas também acaba sendo guilhotinado, e agora vem um novo período da França, então, que é o período do diretório, tá bom? E claro, precisávamos colocar alguém do diretório aí, uma pessoa que todo mundo gostava, né?
Então a gente já vai falar sobre esse cara também. Então vamos lá, quem eram os girondinos e jacobinos? Vamos colocar aqui para vocês, então, girondinos e jacobinos. Então começam a surgir as divisões políticas aí também, né? No início era tudo num clube só, né? Tudo do clube da burguesia aí. Então os girondinos, aí eles acabam então se dividindo, tem os cordeliers também, que eles acabam ligando aí aos jacobinos, mas havia um clube, e eles acabam então acabaram se dividindo aí, porque uns se tornaram mais radicais e outros moderados. Então vamos lá, quem era quem? Eu coloquei algumas características para o vestibular aí para vocês entenderem. Então, o partido girondinos, eles eram mais moderados, era a burguesia francesa, ok? Era uma alta burguesia aí. Eles queriam como eles eram moderados, eles queriam uma monarquia constitucional, que era como a Inglaterra era, e os líderes eram o Jacques Pierre. O Jacques Pierre foi líder, também foi assassinado, mas ele era o líder, eles ganhar o poder. Mas parece que eles eram mais moderados, tranquilos, mas não, eu coloquei aqui como característica também, que é importante vocês entenderem, que eles também chegaram a promover perseguições, conspirações e assassinatos também de muita gente aí, como por exemplo, até o próprio Marat ali, que eu vou falar agora um pouco, ele morreu dentro de uma banheira. Ó, vou colocar a foto para você que é uma imagem, foto não, uma imagem, uma pintura muito famosa e cai sempre em vestibular, e ele foi envenenado aí na banheira, tá bom? E aí, quem eram os jacobinos? Revolucionários, radicais, separação da igreja do Estado, como surgiram as primeiras ideias de Estado laico aqui. Os protestantes nessa época, é bom lembrar que também eram a favor do Estado laico, né, a separação aí do poder da igreja, né, as influências da igreja, um Estado teocrático. Então eles queriam a separação da igreja do Estado. O grande líder era Robespierre, e tinha outros dois líderes também, Danton e Marat, que eram dos Cordeliers, né, mas que acabou então não ficando no poder por muito tempo. Danton tinha umas ideias muito boas, mas o Robespierre que acabou assumindo o poder, e vai assumir um poder do terror. Ele chegou ao poder, o poder subiu para a cabeça. Não foi tão simples como a gente imagina. Ó, que legal, venceu a revolução, agora vamos dividir o poder. Não, Robespierre é considerado um governo do terror no período do governo dele, até ele também cair. Mas aqui acaba a monarquia, chega o fim da monarquia, o caos ainda está colocado ainda na França, vai ser um grande problema. E agora, quem que pode ser o líder nesse diretório? Ó, tem um de cada, né? Tem um do primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Mas havia um cara, um general, que todo mundo, todo francês gostava. Poderia ser do clero, poderia ser da nobreza, poderia ser da burguesia, ou poderia ser dos servos, dos camponeses, dos trabalhadores. Todo mundo gostava dele. Esse cara era chamado, então, Napoleão Bonaparte. E agora, com o fim do absolutismo, né, o fim da monarquia, começam a surgir as primeiras ideias políticas, agora divisão de partidos políticos. A França é outra, o iluminismo e a Revolução Francesa se espalha pelo mundo. Eles também tiveram que lutar contra revoltas de outros estados, né, absolutistas, até da própria Inglaterra, tentando invadir e acabar com a revolução, né. Napoleão venceu várias batalhas e Napoleão acabou ficando famoso. E agora esse cara entra no diretório como cônsul e ele dá o golpe, então assume o poder. E aí esse período nós chamamos de a Era Napoleônica. Para mim foi um dos caras mais inteligentes do mundo, né? E o Napoleão, ele foi muito inteligente, ficou no poder, teve algumas falhas de ter colocado seus parentes no governo, mas aí isso vai ser o trabalho de vocês, já vou falar. Mas eu queria colocar essa imagem aqui, né? Então a revolução ela aconteceu, e eu queria colocar essa imagem que até hoje tem essa discussão, que é a ideia de esquerda, direita e centrão, né? Os partidos políticos ainda estão divididos com essa ideia. Era a forma que eles sentavam na Assembleia Legislativa. Então tá essa imagem aí para vocês, né? Depois você pode pesquisar na internet, vocês vão ver. Daí que nasce essa ideia. Então, à direita ficavam os girondinos, a alta burguesia, o total poder ali. Então, pode ver que a direita, ainda a característica até hoje da direita é a riqueza, é o domínio, e etc., o domínio político, econômico, né? Então, sempre está caracterizado com essa ideia. No meio sentavam os pântanos, ou seja, o centrão. Então, aqueles que estavam divididos, que poderiam lançar sua política ali partidária para todos os lados, tanto para a elite, tanto para o povo. Então, procurar ali um equilíbrio, né? Que até hoje também é questionado. Parece que ninguém pode ficar no centro, ninguém pode ser de centrão. Ele sempre está pendendo para algum lado e tal, né? Não é neutro, mas ele sempre está pendendo para um lado. Mas aqui também surgem os pântanos que ficavam no centro. E do outro lado, a esquerda, representado então os jacobinos, então representado pelo povo, pelo povão, e nesse período a baixa burguesia, né? Então, que ainda até hoje, quando você pensa de esquerda, está muito lugar do mundo todo com a parte mais pobre, né? Com a parte mais pobre, as pessoas
mas tem ricos, professor, que vêm para lá dos pobres? Tem, claro que tem todo um pensamento humano, né? Uma divisão humana, então uma política mais humanizada, então acaba indo para o lado também do povo, mas é muito ligado hoje, até hoje a gente tem essa discussão. Então quando você pensa em esquerda, você está pensando a massa, a grande massa, o povo, né? Claro, né? A gente tem toda a situação, não vou entrar nesses termos agora, ideológicos, políticos, só para vocês poderem entender de onde surge o termo. E do outro lado, a direita, sempre com aquela classe, né, os ricos, os milionários que dominam, hoje os empresários, né, não dá para chamar mais de burguesia, mudou muito as coisas, mudaram muito as coisas, e no meio ali o centrão que existe até hoje no parlamento brasileiro, ainda existem as concepções. E até hoje ainda nós desconfiamos e ainda a corrupção é muito grande, não foi diferente também da França, nem tudo na Revolução ela foi como a gente imaginava, mas de qualquer forma ela foi importante, porque ela foi a primeira revolução feita pelo povo, inspirou e inspira o mundo todo até hoje, mas aí vem então o poder de Napoleão. E para encerrar a aula, porque nosso tempo é bem curtinho, tá aqui então o nosso trabalho, um trabalho escrito sobre a Era Napoleônica. Tá? Então, cuidado, que a era napoleônica ela se divide em três partes: o período de cônsul, o período de império e o governo de 100 dias. Né? Então, faça um bom trabalho. Esse trabalho tem que ter capa, conteúdo, a conclusão e a bibliografia. Tá vendo o trabalho? Já discutimos isso no primeiro bimestre, tá? Então, professor, o que você vai avaliar? Vou avaliar o conteúdo aí sobre a Era Napoleônica. E como eu já tinha falado para vocês, eu vou dar ênfase aí na conclusão, porque os trabalhos acabam ficando repetitivos, então a conclusão é muito importante, é que você faça uma boa conclusão também e faça um bom trabalho. Trabalhinho completo, então tá aí o que vai ser avaliado para que vocês possam entender, beleza? Professor, eu fiz capa, fiz conteúdo, fiz conclusão e bibliografia. Não significa a maior nota. E vamos agora analisar o conteúdo e a conclusão. Beleza, galera? É isso, vamos que vamos, fiquem firmes. Depois nós teremos aí a nossa reunião, a nossa live na segunda aula, tá bom? Pelo Teams. Bons ventos, fiquem com Deus. Até a próxima aula.